Ok, pessoal, vamos iniciar então. Hola a todos, muy buenos días. Yo soy Diego Sousa y yo trabajo en la división de satélites del INPE. Y entre otras cosas, yo coordino las actividades de entrenamiento y capacitación en nuestra división. Y hoy voy a presentar muy rápidamente, antes de la presentación de Renato, una introducción al Moodle, que es la plataforma que estamos usando en este curso de la OMM para que puedan hacer el buen uso de la herramienta. Bueno, el Moodle es una plataforma de gestión de aprendizaje y es de código abierto y permite a los instructores y estudiantes interactuar en un entorno virtual. Y la herramienta fue creada para facilitar la enseñanza y el aprendizaje en línea. Y el Moodle es un acrónimo que significa Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment, o entorno de aprendizaje dinámico modular orientado a objetos. ¿Ok? Y esto refleja el diseño flexible de esta plataforma. Y como vamos a ver, es muy simple de usar y muy simple de crear estos entornos personalizados para la enseñanza. Y si vuestras instituciones trabajan de alguna manera con enseñanza y todavía no lo usan, realmente recomendamos el Moodle. Es una herramienta abierta, su instalación es simple y la gestión de los cursos no es muy complicada. Y como pueden ver acá, una vez que se crea un entorno, como hemos hecho para este curso, el administrador puede fácilmente agregar contenido, simplemente seleccionando las actividades que desea añadir. Y hay varias opciones de configuración. Y acá en el INPE usamos la plataforma en diferentes divisiones, como por ejemplo acá en la división de satélites tenemos nuestro propio Moodle y ahora mismo tiene más de 10 entrenamientos organizados en los últimos años, como por ejemplo Introducción a la misión GOES-R, ejemplos de aplicaciones de la serie GOES, acceso y procesamiento de datos satelitales, acceso y procesamiento de datos de modelos. Tenemos un curso de oceanografía, curso de radares meteorológicos, nowcasting, entre otros, y todos son abiertos para la comunidad. También tenemos un Moodle de la División de Extensión y Formación del INPE, con varios cursos, como Ingeniería de Misiones Espaciales, Introducción a Tecnologías Espaciales, Python, Teledetección de Recursos Hídricos, entre otros. O sea, es una herramienta excelente, flexible, e incluso en la misma institución tenemos más de un entorno. Y para este entrenamiento estamos usando el Moodle del propio programa de educación y formación de la OMM, también conocido como ETRP. Y este enlace de la interfaz es el enlace de la interfaz de este curso, y este es de la página principal donde pueden encontrar muchos otros entrenamientos de la OMM. Y para los entrenamientos, tanto en el Moodle de la OMM cuanto en el Moodle de nuestra división, por ejemplo, es posible inscribirse en estos cursos usando lo que se llama la automatrícula. ¿Ok? Siendo que cada curso tiene una contraseña de inscripción. Enviamos este procedimiento de inscripción hace como 2 semanas y de momento tenemos 34 participantes inscritos. De estos somos 5 instructores, entonces tenemos 29 alumnos inscritos y por lo tanto tenemos casi todos ya inscritos en el Moodle, lo que es muy bueno. Y una vez inscrito, pueden acceder al contenido de la interfaz, incluyendo las presentaciones y futuramente vamos a tener también las grabaciones. De momento tenemos la presentación de la última semana del profesor Carlos sobre Linux. Y también ya tenemos las presentaciones de esta presentación, también la de Renato sobre una introducción a la teledetección de la atmósfera, que vamos a ver en algunos minutos, y también la del profesor Tiago Víscaro sobre los productos de radares y satélites meteorológicos para nowcasting. Y también una otra herramienta muy interesante del Moodle es el foro general. Y esto sirve para la interacción entre los participantes y los profesores y también la interacción entre los propios participantes. ¿Ok? De momento tenemos un par de tópicos.
creados por el profesor Carlos con contenidos extras de su presentación, como por ejemplo cómo instalar el Ubuntu en VirtualBox y también otros tópicos con un vídeo sobre el uso de los comandos Linux en Windows usando la herramienta Windows Subsystem for Linux. Y esta es la idea, ¿no? Que los profesores y los alumnos compartan informaciones. Y este es un foro permanente. Incluso después del curso, los alumnos pueden seguir interactuando en este foro. Y acá tenemos un ejemplo de un foro muy activo, ¿no? de nuestros entrenamientos, en este caso en el entrenamiento de radares. Y como pueden ver, tuvimos muchos tópicos abiertos por los propios alumnos. Y en la mayoría de los casos, las respuestas de las dudas fueron de los propios participantes. Entonces, esta es la idea del foro general de la interfaz Moodle. Y para finalizar, vamos a hacer una rápida demostración de la página. Tenemos una descripción general del curso, informaciones del formato, el enlace para el foro general. Y pueden muy fácil, acá tenemos los dos tópicos del profesor Carlos, y pueden abrir un tópico de discusión muy fácilmente simplemente haciendo clic en este botón, ¿no? Tema y el mensaje. ¿Ok? Y entonces pueden hacer un post en este foro. También tenemos la programación del curso que pueden acceder directamente en la interfaz. Tenemos el calendario de las aulas, que todavía está en actualización constante, ¿no? Tenemos una interfaz de avisos, donde son los organizadores del evento pueden emitir avisos generales sobre el curso. Y acá tenemos el enlace de la interfaz de videoconferencia. Y al final tenemos las presentaciones. ¿Ok? De momento, las presentaciones de Carlos, la mía, y las otras dos de hoy, de Renato y Thiago. Pueden hacer un clic y visualizar las presentaciones. ¿Ok? Y acá también vamos a tener las grabaciones del curso futuramente. Y esto es todo. Muchísimas gracias, y con que tengan algunas dudas o dificultades con la interfaz, pueden enviarme un correo diego.sousa@impe.br y vamos a hacer lo posible para ayudar. Y muchas gracias y espero que tengan un buen día de curso hoy. Obrigado y saludos. Gracias. Diego, muito obrigada pela apresentação. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Eu vi que tem um pessoal que está com problemas de áudio, não sei se ficou claro para todo mundo aí. Eu acho que era só a Morgana que estava com dificuldade, eu acho que era no computador dela. Legal, então. Então tá tudo certinho, né? Obrigado, pessoal. Obrigada, Diego. Obrigado a vocês. Tchau. Tchau, tchau. Renato, obrigada por participar do curso. Eu vou te pedir, por favor, para se apresentar para a turma. E aí pode Sim. dar início à tua aula. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Bem, então, bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje, nessa manhã, para conversar um pouco com vocês, né, a respeito do censuramento remoto em si e como vocês podem usar produtos e dados, né, obtidos a partir de satélites meteorológicos e ambientais nas atividades de previsão numérica de tempo. Acho que essa é a ideia desse nosso curso. Deixa eu só compartilhar a tela agora com vocês, só um momentinho.
Vocês estão me ouvindo? Sim, Tá. tô te ouvindo, Renato. Sim, eu acho que teve um probleminha aqui. Só compartilhar a tela outra vez. Conseguem ver minha apresentação? Sim. Perfeito. Bem, então, como eu estava comentando, a ideia dessa aula de hoje é passar, né, discutir com vocês a respeito dos princípios básicos do sensoramento remoto da atmosfera e como o foco, né, desse curso é previsão numérica de tempo, eu tentei dar um maior enfoque em como essas apresentações, esses produtos e os dados do satélite em geral podem ser utilizados nessas atividades. Então, acho que para uma introdução, eu gostaria de apresentar aqui para vocês as equações primitivas, né, que é a base de todos os modelos numéricos de previsão de tempo. Então, bem, acho que não é novidade para nenhum de vocês que a gente precisa de variáveis, né, conhecer o estado da atmosfera para conseguir, né, ter essas condições de contorno para os modelos conseguirem, né, fazer as previsões a partir de todos esses modelos matemáticos. Então, como é possível nós termos acesso aos dados, né, as condições meteorológicas, né, o estado da atmosfera para inicializar esses modelos? Então, temos das estações de superfície, você tem que ter toda uma rede de observação e de todos esses instrumentos, satélites meteorológicos e radares, né, meteorológicos é uma das fontes dessas observações. Você pensando, né, nas estações de superfície, boias oceânicas ou instrumentos montados a bordo de navios, ou mesmo as radiosondagens, obviamente, são informações muito importantes. Elas têm as aplicações, né, nas atividades meteorológicas. Os dados as estimativas feitas a partir de satélite, elas devem ser validadas e, né, precisa verificar a qualidade das observações. E, por exemplo, nesse caso, as radiosondas e medidas feitas a partir de estações em superfície são fundamentais nessas validações. Porém, os dados, né, obtidos a partir desses meios, eles têm suas limitações. Estações de superfície, obviamente, vão dar valores apenas na superfície. Medidas relacionadas a perfis, né, atmosféricos. Se você quer, por exemplo, conhecer a umidade, temperatura ou vento na troposfera, usando um instrumento, né, in situ, basicamente nós temos as radiosondas ou os aviões, né, que são capazes de fazer isso, mas a distribuição espacial e a frequência temporal dessas observações é limitada quando você compara com as medidas que são possíveis, né, de serem obtidas a partir de satélites meteorológicos. Aqui mostra um exemplo de radiâncias, né, observadas a partir de certos tipos de satélites. Então, aqui nessas figuras ao lado, é possível ter campos, né, medidas em praticamente quase todo o globo, 2 vezes ao dia, usando um satélite dessa classe aqui. A gente vai ver mais adiante, né, o porquê que a gente consegue essa resolução temporal. Mas, enfim,
Os dados obtidos a partir de satélites meteorológicos, eles são muito importantes porque eles permitem ter essas observações em vastas áreas do globo, né? Nesse exemplo, uma cobertura global, com uma frequência temporal alta. E também, né, não vamos esquecer aqui dos radares meteorológicos. A vantagem do radar meteorológico é que você consegue ter informações do interior de tempestades, né, das nuvens, enquanto com os satélites, basicamente, nós temos medida do topo das nuvens, se a gente estiver trabalhando numa certa região do espectro eletromagnético, ou em algumas situações, dependendo do sensor, você consegue ter até alguma informação do que está acontecendo dentro da nuvem. Mas você quer ter uma observação com alta resolução temporal e ver a evolução do interior, o que está acontecendo ali dentro das nuvens, os radares meteorológicos são fundamentais. Vocês vão ver isso lá com o Thiago na aula de hoje à tarde, em muito mais detalhe do que eu vou falar com vocês aqui nessa aula da manhã. Bem, então, aqui mostro aqui dois exemplos de dados, né, de satélites meteorológicos. Então, a gente pode ter observações com um nível de detalhamento muito mais alto, com classes de satélites. Aqui à direita tem um exemplo de uma passagem de um satélite de órbita baixa, e à esquerda um exemplo de uma imagem de um satélite meteorológico que está na órbita geoestacionária. Esse tipo de órbita tem várias vantagens em relação à polar, mas também tem certas deficiências. A gente vai ver os detalhes um pouco mais adiante. E aqui mais um exemplo de uma imagem também de um satélite meteorológico. Então aqui nessa imagem o que nós temos destacado são a temperatura do topo da nuvem. Então a gente consegue associar essas medidas com o desenvolvimento vertical e até fazer uma estimativa da intensidade das tempestades, né, convectivas, por exemplo. E a partir das medidas feitas por esses sensores a bordo dos satélites meteorológicos, nós conseguimos também estimar outras variáveis meteorológicas além da radiância que é emitida ali pelos alvos. Aqui, por exemplo, você pode ter um produto onde você tem as nuvens classificadas por tipo, produtos relacionados à superfície continental ou oceânica, produtos associados aos fluxos radiativos, seja a radiação solar incidente na superfície ou a radiação de onda longa emitida para o espaço, a radiação solar refletida de volta para o espaço. Esses saldos de radiação são possíveis de ser obtidos com alta resolução temporal a partir de observações de satélite. O vento em várias camadas da troposfera, monitorar sistema convectivo, a evolução do ciclo de vida, estimativa de precipitação, entre outras variáveis. Tudo isso é possível você obter a partir dos dados observados pelos satélites meteorológicos. Basta, né, você escolher o sensor ideal para cada uma das aplicações. Então, voltando naquele slide de introdução, então, como eu disse, nós precisamos, né, de observações para inicializar, né, os modelos. Você precisa das condições de contorno para você conseguir resolver as equações primitivas. Então, perfis de temperatura e umidade e os perfis de vento são uma das variáveis obtidas a partir dessas observações feitas por essas técnicas de sensoriamento remoto. Então, aqui entra onde o dado de satélite contribui principalmente para a modelagem numérica de tempo. Então, falando um pouco sobre os princípios, né, básicos do
do sensoramento remoto da atmosfera. Então, qual é a definição do sensoramento remoto? Basicamente, né, nós podemos dizer que são um conjunto de técnicas, né, na qual a gente obtém informações dos objetos, né, ou alvos, sem que haja contato físico entre eles. Então, enquanto a estação em superfície tem lá um instrumento que está medindo temperatura, então você tem um termômetro que ele mede a temperatura do ar que está em contato com ele. Ou quando você lança uma radiosonda que tem lá o sensor de umidade, de vento e também de temperatura. Esses instrumentos eles estão ali inseridos na atmosfera e estão medindo diretamente as características daquelas parcelas de ar. No sensoramento remoto, não. Basicamente, nós temos uma configuração onde você tem um sensor, você tem um alvo e... Você tem um sensor, um alvo e uma fonte. E a ligação entre um sinal que é emitido pela fonte, que vai interagir com o alvo e vai ser lá detectado pelo sensor, esse sinal é basicamente a radiação eletromagnética. Então, ela é o elo, né, é o elo ali de ligação entre o sinal que foi emitido por uma fonte, que interagiu com o alvo, e esse sinal agora é emitido ou refletido na direção do sensor. Então, aqui essa seria uma configuração muito comum pensa que o Sol é a fonte, então nós temos os alvos, a superfície ou a nuvem, que está recebendo a radiação eletromagnética ali, no visível, radiação solar, e a parte dessa radiação é refletida na direção do sensor que está lá a bordo do satélite. Também a gente pode ter configurações onde a fonte e o sensor são os mesmos, no caso dos radares meteorológicos, ou um instrumento que está ativo a bordo de um satélite. Ele emite um sinal que vai interagir com o alvo, e parte desse sinal vai retornar para o sensor. Ou você tem o alvo e a fonte sendo o mesmo objeto. Por exemplo, nuvens numa certa faixa do espectro eletromagnético. Elas basicamente emitem um sinal, né, de acordo com as propriedades físicas dela, e esse sensor simplesmente detecta. Então, falei, né, radiação eletromagnética. Então, é importante a gente definir, né, o que é essa radiação. Então, como eu disse, ela é o principal elemento dessas técnicas de sensoramento remoto, porque se não fosse a radiação eletromagnética, você não teria, né, como inferir remotamente as características dos alvos, porque você não teria nada para fazer essa ligação. Então, características importantes da radiação eletromagnética é que no vácuo ela se propaga à velocidade da luz, na atmosfera, como, né, o ar ele tem uma densidade diferente, essa densidade varia de acordo com as condições de temperatura, pressão e umidade. A radiação eletromagnética ela não vai se propagar à velocidade da luz, apesar de ser muito próximo dela. E nós temos dois modelos físicos, né, para explicar essa radiação, o que é uma radiação eletromagnética. Existe o modelo quântico, onde a radiação é interpretada como pacotes de fótons, né, que chegam de uma fonte a um sensor, ou o ondulatório, onde o ondulatório é descrito como um campo elétrico e magnético que oscilam perpendicularmente entre si, e o sentido de propagação da onda é perpendicular a esses dois campos, como está esquematizado nessa figura à esquerda. Então, aqui nessa aula, eu vou basicamente focar quando eu falar de radiação eletromagnética, eu vou estar falando aqui de onda e, né, usando esse modelo ondulatório, acho que é mais simples de interpretar. E um ponto importante é que
todo objeto, né, todo alvo, corpo, emite radiação eletromagnética se ele estiver acima do zero absoluto, né? E pensando nesse modelo ondulatório, a gente pode escrever a radiação eletromagnética em termos do comprimento de onda, ou seja, a distância ali entre as cristas ou os cavados, na figura é o lambda ali, esquematizado, né, na onda, ou em termos de frequência também. Frequência seria quantas oscilações essa onda teria por unidade de tempo. Mas na maioria dos meus slides aqui eu vou falar em comprimento de onda e não em frequência. Então aqui só mais uma figura, né, exemplificando uma onda de alta frequência, ou seja, quando você tem uma frequência muito alta, o comprimento, né, a distância entre as ondas é mais curta. Então, se você estiver falando em frequência ou em comprimento de onda, né, essas grandezas são inversamente proporcionais. E uma propriedade também fundamental da radiação eletromagnética é que ela transporta energia. Então, você tem, né, os fluxos de energia radiativos. Isso é uma forma de você ter o aquecimento ou resfriamento de parcelas de ar. Se a umidade, por exemplo, contida numa parcela de ar, estiver absorvendo radiação eletromagnética, ela vai aquecer. Agora, se não estiver chegando radiação para ela absorver e ela só estiver emitindo essa radiação, a tendência é a parcela resfriar. Então, a radiação eletromagnética é uma forma de troca de energia. Também acho que é importante a gente ver, né, discutir um pouco aqui em relação ao espectro eletromagnético. Os nossos olhos, por exemplo, eles são sensíveis apenas à radiação eletromagnética nessa pequena região do espectro. Porém, em todas as outras regiões, você tem ondas eletromagnéticas. O que basicamente nós não enxergamos essas ondas, mas elas existem. Seja no infravermelho, né, térmico, ou sinal do radar meteorológico, ou em micro-ondas, até o sinal de TV, de rádio, Wi-Fi, que a gente está muito presente aí nas nossas vidas atualmente. Tudo isso, esses sinais, eles são ondas eletromagnéticas, né? A questão é que elas estão em frequências ou em comprimentos de onda distintos. Para a meteorologia, é muito importante essa região aqui do visível, parte aqui do ultravioleta, indo até a região aqui do micro-ondas, né? Ou onde nós temos aí sensores a bordo de satélites, os radares meteorológicos operam nesses comprimentos de onda. Aquelas imagens que eu mostrei lá no início, nos primeiros slides, elas estão nessa porção aqui do visível, né, da radiação visível, até em torno de 10 micrômetros, que aí já é infravermelho térmico. Parece que a minha apresentação travou aqui, pessoal. Aí foi. Então, exemplos, né, de fontes de radiação eletromagnética, né? Então, o Sol é uma fonte muito importante. Então, para essa imagem aqui que nós estamos vendo aqui à esquerda, aqui a radiação eletromagnética do Sol, né, na porção do visível, está sendo refletida pela superfície, oceano, nuvens, de forma diferente, em bandas diferentes, né? Então, por isso, é possível nós observarmos aqui a Terra, né, com essas cores, né, parecendo uma fotografia. Mas também a Terra, ela emite radiação eletromagnética de acordo com a temperatura dela. Eu não disse que todo objeto que está acima do zero absoluto emite radiação eletromagnética? Pois bem, a Terra também emite. Então, para um sensor que opere na porção ali do infravermelho térmico, vai detectar a radiação emitida pela Terra.
pela temperatura dos alvos, né, típicos aqui na Terra, você não vai ter radiação visível sendo emitida para o espaço, exceto as descargas elétricas, mas aí você tem um sensor específico muito sensível que detecta o sinal, né, a luz emitida pelos flashes ou luzes de cidades durante a noite, esse tipo de coisa você até consegue observar, mas a Terra, pela temperatura dela, não emite radiação na porção do visível como o Sol. Radares também, né? Aqui é aquela configuração onde a fonte e o sensor é a mesma, né? Então aqui escondido no radome desse radar, você vai ter lá a antena, o magnetrômetro, magnetron que vai emitir o sinal para a nuvem e aí a antena vai capturar a porção que vai ser refletida e tal, né? Mesmo até o radar o radar de trânsito que você, né, não estiver cumprindo ali a velocidade estabelecida vai levar uma multa, mas ele também é um exemplo de sensor, apesar de ter aplicação meteorológica, mas ele emite um sinal e detecta o retorno desse sinal, da mesma forma. E quando eu falei de alvo, né, alvo pode ser alvos da superfície ou nuvens, então é o objeto, né, que nós queremos estudar. Para o nosso caso, né, na meteorologia, nós vamos estar muito focados em observar as nuvens ou a atmosfera em certas regiões do espectro eletromagnético, ou mesmo a superfície, temperatura da superfície do oceano, do mar, propriedades de cobertura de vegetação, tudo isso também é importante, né? Bem, e como a gente consegue, né, definir propriedades dos alvos a partir do sensoramento remoto? O ponto-chave aqui é que diferentes materiais, né, eles interagem de formas distintas com a radiação eletromagnética em regiões diferentes do espectro eletromagnético. Aqui nessa figura à esquerda, né, nós temos comprimentos de onda indo de 0,3, até que aqui é onde a gente enxerga a porção do visível, até o infravermelho próximo, em 2,5 micrômetros. Então, aqui de 0,8 para comprimentos de onda mais longo, nossos olhos já não são mais sensíveis a essa radiação. E cada uma dessas curvas, né, ela representa o quão brilhante esse objeto ele vai ser para cada um desses comprimentos de onda. Então, quando eu digo que a reflectância está próxima de 1, quer dizer que esse alvo ele reflete praticamente 100% da radiação que incide sobre ele. Então, não é exatamente 1, né? Então, um pouquinho dessa radiação é absorvida pelo alvo, mas grande parte é refletida. Então, pegando, por exemplo, a neve aqui na região do visível, entre 0,3 e 0,5. Mas se você for em 1,5, a neve fresca ela tem uma refletância abaixo de 10%. Então, quer dizer que nesse comprimento de onda, se você tiver um sensor que ele é sensível, ele opera só tem um canal, né, operando nessa região, o sinal que ele vai medir vai ser muito baixo em relação ao sinal de um outro canal que pode estar, por exemplo, em 0,7. Então, em 0,7 você tinha uma alta refletância, em 1,5 você vai ter uma refletância baixa. Mas se você pegar um deserto, a refletância não varia tanto nesse intervalo entre... Tudo bem que ela é menor em 0,7, mas ainda assim é uma refletância alta nos dois pontos. Então você conseguiria, com um sensor em 1,5, com um canal em 1,5 e um canal em 0,7, fazer a diferenciação entre neve e deserto. O deserto não variaria muito no valor da refletância, mas a neve fresca teria uma variação muito, muito brusca entre essas duas situações. Então, tem um exemplo de como você, explorando as diferenças em radiância das reflectâncias, você consegue identificar alvos e, né,
separá-los. Bem, então, como eu disse, né, os objetos eles interagem de forma diferente com a radiação eletromagnética. E até, né, comentei que se a refletância é baixa, quer dizer que esse alvo ele teve que absorver, né, a radiação. Então, nós temos que definir, né, como que a radiação eletromagnética ela pode interagir com o objeto. Então, basicamente, nós temos essas 3 situações, né, onde um feixe de radiação, ao atingir um objeto, ele vai interagir dessas 3 formas. Ele vai refletir, ou a gente também vocês vão encontrar isso em livro-texto e tal, como espalhamento, né? Vai dizer que o alvo está espalhando a radiação eletromagnética, né? Ou seja, a radiação que incide sobre ele vai mudar de direção e vai se propagar agora em outra direção. Isso seria a radiação refletida ou espalhada. Ou o objeto ele pode absorver parte dessa radiação, né? Voltando aqui no slide, né? Nesse exemplo, se você pegar aqui a neve em 0,5, vai um pouquinho, você vão, sei lá, pode dizer aqui, vai 3% da radiação que incidiu sobre a neve fresca, ela é absorvida pela neve. Os outros 97% estão sendo refletidos, né? Ou se você estiver pensando em nuvens, né, isso é muito, ou o aerossol, né, que está disperso na atmosfera, ele vai absorver parte da radiação solar, vai refletir uma grande parte dela, mas vai permitir que uma outra porção, que não é absorvida nem refletida, vai ser transmitida para camadas inferiores da atmosfera. Então, basicamente, você tem esse esquema aqui, né, que representa como a radiação eletromagnética pode interagir com o meio. Pode ser que a reflexão ou espalhamento seja nulo, então você só tem radiação sendo absorvida ou transmitida. Isso é muito comum para a radiação em onda longa, na atmosfera em torno de 6 micrômetros, 6, 7 micrômetros, onde o vapor d'água que está disperso na atmosfera, ele absorve grande parte da radiação, em algumas situações completamente radiação eletromagnética, que foi emitida pela superfície do planeta, né? E à medida que a concentração do vapor vai diminuindo com a altura, a radiação que foi emitida agora por camadas da atmosfera em níveis inferiores, ela consegue atravessar a camada superior, onde a concentração do vapor da água não é tão alta, e aí sim essa radiação escapa para o espaço e é detectada lá pelos sensores a bordo dos satélites meteorológicos. Então, nessa situação, você praticamente não tem radiação sendo espalhada ou refletida, você só tem o processo de absorção e transmissão ocorrendo. E também acho importante, né, definir alguns termos técnicos para a gente, né, conseguir entender melhor, né, esses processos. Então, acho que o principal aqui é a definição de corpo negro. Então, isso é um objeto hipotético. Na natureza, você não vai encontrar nada que se comporta como corpo negro em todos os comprimentos de onda. Por isso ele é um corpo hipotético, né? Então, ele seria um objeto que ele absorveria toda a radiação incidente, né, sobre ele. E se esse objeto tivesse em equilíbrio termodinâmico com o meio que ele está inserido, ou seja, a temperatura do meio e a temperatura dele serem iguais, ele vai emitir a mesma quantidade de energia que ele está absorvendo. Então, esse conceito ele é muito útil em algumas aplicações, por exemplo, para você estimar a temperatura do topo das tempestades convectivas. Em alguns comprimentos de onda, as nuvens elas se comportam quase como um corpo negro, então você consegue ter associação da quantidade de energia que ela está emitindo, né, a radiância,
com isso estimar uma temperatura, que a gente chama de temperatura de brilho. A gente vai ver um pouco, acho que no slide, no próximo slide. E você tem uma relação entre essa temperatura de brilho com a temperatura termodinâmica, né, da nuvem. E com isso a gente consegue fazer uma estimativa da altura da nuvem dentro da troposfera. Emissividade é uma radiação, né, é uma razão entre o quanto o objeto está emitindo, né, em algum comprimento de onda, por isso o termo emitância monocromática, em relação ao que esse objeto emitiria se ele fosse o corpo negro, né? Então, na atmosfera, em geral, ou na natureza, né, os objetos eles têm emissividades que variam, né? Não é necessariamente sempre ou seja, igual ao do corpo negro. Então, isso é um item muito importante. Diferenças de emissividade, por exemplo, permitem que a gente estime a composição, como uma nuvem ela é composta, né, do ponto de vista microfísico. Se você tem nuvens formadas por gotículas de água, cristais de gelo com tamanhos diferentes, a concentração, uma mistura dos dois. Isso é possível explorando as diferenças da emissividade do gelo e da água em alguns comprimentos de onda, né? E é claro, a gente precisa ter um sensor com canais sensíveis a esses comprimentos de onda. De absorvidade e refletividade, também similar à emissividade, é basicamente a razão entre o que é absorvido e o que é porção absorvida ou refletida da radiação eletromagnética que incidiu naquele objeto. A refletividade para um corpo negro é sempre nula, né? Porque ele absorve toda a radiação que incide sobre ele. E a transmissividade é a relação entre a energia que é transmitida pelo objeto. Mais uma vez, para um corpo negro, a transmissividade vai ser nula, uma vez que ele absorve toda a radiação incidente. Então, a soma, né, do que é absorvido, o que é refletido e o que é transmitido tem que ser sempre 1, né? Você não pode ter energia vindo do nada, nem desaparecendo, né, indo para o nada. Você tem que ter a soma desses 3 processos tem que ser sempre igual a 1. E, bem, como, né, eu já comentei com vocês que os objetos, né, eles interagem de formas diferentes com a radiação eletromagnética. É esperado que em algumas regiões do espectro eletromagnético a atmosfera seja mais transparente ou opaca. Então, aqui um exemplo. Nessa figura da esquerda, né, nós temos aqui indo desde a porção do ultravioleta, né, 0,1 micrômetros, até o infravermelho térmico já distante, 30 micrômetros. Aqui, na última linha, né, onde está indicado aqui a atmosfera, quer dizer que em regiões onde você tem, aqui o gráfico é todo pintado de preto, são regiões onde a atmosfera ela não é transparente. Ela, quer dizer, você tem a absorção muito intensa da radiação eletromagnética, né? E desses vales aqui, né, por exemplo, em 10 micrômetros, 8, 3,9, são regiões onde a atmosfera ela não interage, não absorve muito a radiação eletromagnética, ou seja, ela é quase transparente. Essas regiões, né, elas são, pode escrever aqui de forma bem genérica, como regiões de janela atmosférica ou bandas de absorção. Então, na janela atmosférica, a radiação eletromagnética emitida pela superfície ou topo de nuvens de qualquer nível vai ter pouca interação, né? Vai ser pouco atenuada pelos gases que estão acima desses alvos e vai ser possível observar isso a partir dos satélites meteorológicos ou ambientais. Nas bandas de absorção, isso já não é possível.
tem um canal, né, o canal do vapor d'água, que é muito comum nos satélites meteorológicos, que está em torno de 6 micrômetros. Nesse canal, você não consegue observar a superfície do planeta. Você consegue detectar apenas o topo de nuvens, que eles estão lá, estão em níveis médios ou altos, né, já lá perto, está chegando na tropopausa, ou você detecta a radiação que foi emitida pelo vapor d'água que está, né, disperso na atmosfera. Não tem uma, faltou aqui uma figura de exemplo, mas é interessante que com esses canais, esse canal nessa banda de absorção em 6 micrômetros, permite a gente ter uma noção de regiões onde predomina, você tem movimentos verticais, né, ascendentes ou ascendentes ou descendentes mais intensos, né, os ramos da circulação geral da atmosfera. Você consegue identificar isso nessas imagens, né, porque em uma situação onde você tem predominantemente movimento desse subsidente, isso concentra o vapor d'água no nível mais baixo da atmosfera, que em geral é mais quente. Então, esse vapor d'água, ele, por estar mais aquecido, ele vai emitir um sinal mais intenso uma radiação eletromagnética mais intensa. Então, isso se reflete na imagem final com regiões onde a temperatura é mais alta. E o inverso na região onde você tem predominantemente movimento subsidente, né, em altos níveis. Isso está jogando vapor d'água em camadas mais altas, onde a temperatura é mais baixa, e isso vai ser detectado pelo satélite como um valor de temperatura de brilho menor. E, bem, para descrever todas as, né, deduzir as leis da radiação de corpo negro e saber como os objetos, né, emitem a mais radiação eletromagnética ou não, de acordo com a temperatura dele, e até o espectro de emissão, né, isso pode ser estimado a partir da função de Planck. Então, essa função, ela descreve como é o espectro de emissão, né, de radiação eletromagnética para um corpo negro, né, de acordo com a sua temperatura. Então, aqui nesse gráfico abaixo, nós temos o espectro de emissão de um objeto, de um corpo negro, com 3 temperaturas termodinâmicas diferentes, né, 5.000 Kelvin, 6.000 e 7.000. Então, o que a gente consegue observar a partir dessa figura? Quanto mais quente for o objeto, maior vai ser a quantidade de energia total que ele vai emitir, né? Essa quantidade total de energia você consegue estimar basicamente integrando né, essas curvas. Então, é a área abaixo dessas curvas, que isso é descrito pela lei de Stefan Boltzmann. Então, ela te dá, né, a quantidade total de energia emitida por um corpo negro. E também, um fato interessante aqui é que quanto maior é a temperatura de um objeto, além de ele emitir uma maior quantidade de energia total, o comprimento de onda, onde ele emite a máxima quantidade de energia em relação a todos os outros comprimentos de onda, tende para comprimentos de onda mais curto. Então, enquanto um objeto a 5.000 Kelvin vai ter um pico de emissão aqui em torno de próximo de 0,6 micrômetros, o objeto a 7.000 Kelvin vai ter um pico de emissão num comprimento de onda até mais curto do que 0,5, né? Então, você pega a temperatura média do planeta Terra e calcula, né, esse espectro aqui de emissão, né, a partir da função de Planck, vocês vão encontrar que esse pico de emissão vai estar em torno lá de 10, 9 micrômetros. Uma queimada, por exemplo, tem temperaturas em torno de 700, 800 Kelvin, tem um pico de emissão em torno de 4 micrômetros, né? 3,8, 4 micrômetros, por ali. Depende, né, se tiver um pouco mais quente, um pouco mais frio.
Então, bem, essa é a função de Planck. Aqui tem um exemplo dela em comprimento de onda. Então, essa é uma função, né, de duas variáveis. Você precisa definir o comprimento de onda, né, para calcular aqui o valor da função, e a temperatura. Mas ela pode ser expressa em termos de frequência, né? Então, as constantes aqui, o jeitão aqui dessa função é um pouco diferente quando você trabalha em frequência, porque os intervalos são diferentes e tal. Então, não é simplesmente trocar a frequência por comprimento de onda aqui e usar a mesma função, viu, pessoal? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Nas unidades das constantes também, se está em watt, miliwatt por metro quadrado, tudo isso é importante quando, né, se algum de vocês precisar trabalhar aqui com a função de Planck, lá nos modelos de transferência radiativa. Então, falando mais um pouco de como a radiação eletromagnética ela interage com o meio, né? Então, como eu disse lá atrás, a radiação interagia sendo refletida, absorvida ou transmitida, certo? Mas vamos pensar numa situação um pouquinho mais complexa agora. Eu tenho essa parcela aqui do meio, né, da atmosfera que a radiação vai atravessar. Então, você tem uma radiação incidente chegando aqui pela esquerda. Então, parte dessa radiação, ela vai ser, à medida que a radiação atravessa o meio, ela vai ser espalhada em várias direções. Então, a gente tem essa seta aqui, né, um delta de perda devido ao espalhamento em outras direções, né, daquela direção original. Ou também a gente vai ter absorção. Então, o sistema ele também vai ser atenuado porque o meio vai absorver, né, a radiação. Porém, como os objetos, esse meio ele vai espalhar em todas as direções, é provável que parte de radiação vinda de outras direções, que vão ser espalhadas da mesma forma, tenha uma porção desse sinal sendo espalhado na direção do feixe, desse feixe original. Então, essa componente aqui, ela vai contribuir para aumentar o sinal que incidiu lá no início, né, dessa parcela. E também, como esse meio ele vai ter uma temperatura, também ele vai emitir radiação eletromagnética. Então, ele pode emitir um sinal que vai se somar àquele sinal original. Então, você também tem o meio contribuindo para aumentar o sinal, não só atenuar, né? Seja absorvendo ou espalhando. Então, a radiância, né, final, que vai emergir lá na outra ponta do meio, ela vai ter uma contribuição, né, de atenuação do meio e também tem uma contribuição de incremento desse sinal pelo meio. Esses 4 processos, eles devem ser, eles são tratados, né, pelos modelos de transferência radiativa, né, que são os modelos matemáticos, pelos quais nós conseguimos, né, fazer as estimativas, né, dos fluxos radiativos. Então, lá no modelo numérico de previsão de tempo, ele tem lá a componente dele de radiação. Então, lá ele tem um módulo, né, onde ele faz esses cálculos de transferência radiativa, né, resolvendo a equação de transferência radiativa, que ela envolve todos esses processos. Então, aqui um slide, né, esquematizando, né, como tudo isso que eu já comentei nesses slides anteriores. Então, aqui a gente tem exemplos de como a radiação em onda curta, proveniente do Sol, pode interagir com a superfície ou a atmosfera, né? Então, aqui a gente está tratando de onda curta, né, short wave. Então, basicamente, o que manda nesses processos aqui, para esse caso particular da atmosfera, são os processos de espalhamento, né? Reflexão e espalhamento da radiação solar. Agora, quando a gente parte para comprimentos de onda mais longo, 3 micrômetros, 2
3 em diante, né? Pode dizer a partir desse comprimento de onda. Os processos que predominam são os processos de absorção e emissão, né? Então, o espalhamento aqui vai ser desprezível e, basicamente, a gente tem esses dois processos. Onda longa, você tem as camadas da atmosfera emitindo. Quando a gente agora vai lá para a parte do micro-ondas, né? Que são comprimentos de onda muito mais longos, ali já você começa a ter uma mistura de processo de espalhamento com processo de emissão, então a situação é bem mais complexa, né? Mas pensando aí até 13 micrômetros, porção do visível e 13 micrômetros, a gente consegue fazer essa distinção. No visível, infravermelho curto, infravermelho próximo, né? São basicamente a reflexão em onda curta e infravermelho térmico predominam os processos de emissão. Então, em imagens do infravermelho, você consegue observar as nuvens durante qualquer horário do dia. Agora, no visível não, né? A gente só tem as observações sendo úteis durante o dia, porque depende da radiação solar sendo refletida. Então, falando mais um pouco agora sobre o uso dos satélites meteorológicos. Então, essas aplicações, né? O uso dos satélites para meteorologia tem início ali nos anos 60. Então, aqui tem um exemplo do primeiro satélite de observação com aplicações meteorológicas. Esse satélite, TIROS, ele era um satélite de órbita baixa. Então, você não conseguia ver, né, o planeta. Observações da mesma região com uma sequência muito alta uma taxa, né, de revisita muito alta. Então, aqui tem um exemplo da aplicação, né, a carta sinótica, né, plotado em cima dessas imagens. Então, foi um avanço, né, para a meteorologia ter essas observações a partir do espaço, pois permitiu, né, ver os sistemas sinóticos de uma forma inovadora. Então, como eu acabei de já adiantar, né, nesse slide anterior, falei de taxa de revisita alta, área, né, medida, falei muito lá de canal, mas eu acho que alguns de vocês podem tentar se perguntando, mas canal, né, do que esse cara está falando? Então, quando a gente pensa, né, nas imagens de satélite, a gente precisa, né, os sensores, a gente precisa, é importante olhar essas 4 características, né? As resoluções espacial, temporal, espectral e a radiométrica. A resolução espacial nada mais é do que a área, né, que o sensor que está lá a bordo do satélite detecta, né? Então, quando a gente diz que uma imagem tem uma alta resolução espacial, quer dizer que o tamanho dos objetos que ele detecta é pequeno, né? Então, por exemplo, aquela imagem essas imagens que a gente consegue ver telhados de casas, sombra ou até carros, coisas assim, objetos muito pequenos, são imagens com altíssima resolução espacial. Uma imagem que agora você consegue só identificar nuvens, você não vai identificar estradas, cidades, coisas desse tipo. São imagens com resolução espacial baixa. Então, aqui um exemplo prático. Essa é uma imagem de um canal que opera lá na banda do visível, onde a resolução espacial dele é de 1 por 1 quilômetro. Ou seja, cada pixel representa uma área de 1 por 1 quilômetro. Então, nesse caso, você não vai conseguir ver uma cidade, exceto uma cidade muito grande, como a cidade de São Paulo. Como ela tem o diâmetro dessa cidade é bem maior que 1 quilômetro, você vai ver lá uma mancha representando a cidade. Mas cidades pequenas do interior, aqui, por exemplo, a cidade é 2, 3 pixels na imagem, nem aparece. Mas aqui por exemplo, as nuvens, a gente consegue ter uma noção ali da textura, né, onde a convecção está mais intensa e tal, né, uma vez que
as imagens, dessa porção, né? As nuvens, elas espalham a radiação eletromagnética com intensidades diferentes, né? Agora, se você pegar uma imagem de um outro canal, esse canal é no infravermelho térmico. Então, aqui você tem um sinal sendo emitido pelas nuvens. E a resolução espacial é mais baixa. Aqui, cada pixel representa 2 por 2 quilômetros. Então, para cada pixel dessa imagem, eu tenho 4 dessa. Então, aqui a resolução espacial é maior. Outra resolução importante é a temporal. Isso está associado com a taxa de revisita que eu citei lá no slide a respeito do satélite TIROS-1. Então, aqui nós temos uma sequência de imagens com altíssima resolução temporal. Cada imagem, a frequência de escaneamento dessa região foi de 1 minuto. Então, eu tenho uma imagem a cada minuto. Então, olha só como a gente consegue ver o desenvolvimento e deslocamento das nuvens. Agora, nessa outra imagem, eu tenho uma resolução temporal inferior, mais baixa. Então, aqui, eu tenho uma observação a cada 10 minutos. A gente ainda consegue, né, ter uma noção do desenvolvimento ali da convecção na porção norte, mas não tem um nível de detalhamento, né, tão alto quanto aquela imagem com resolução temporal de 1 minuto. E a resolução espectral está associada à largura das bandas, né? Que a gente está observando, está mostrando o espectro eletromagnético, né? Então, satélites, esse sensor aqui, por exemplo, o VIRS, né? Ele tem canais com resolução espectral muito alta, né? Porque eles são canais mais estreitos, enquanto o sensor AVHRR, por exemplo, já tem uma resolução espectral inferior. São canais mais largos e uma quantidade menor de canais também, né? Então, tanto a largura quanto a quantidade de bandas está associada com a resolução espectral. E aqui um exemplo de gerações distintas do satélite GOES. Até o satélite, né, o número 15, nós tínhamos aqui uma resolução espectral de 5 canais, mais baixa. E agora, na geração atual, nós temos muito mais canais, né? São 16 canais, 2 canais na porção do visível, vários canais no infravermelho solar, que não existiam na outra versão, 3 canais em banda de absorção do vapor d'água, o canal no ozônio, aqui é uma banda de absorção pelo gás CO2, vários canais infravermelho, canais de janela atmosférica. Então, você tem maior resolução espectral. Sim, não faltou a resolução radiométrica. Radiométrica não, a radiométrica, que ela está associada a como você codifica o sinal elétrico que o sensor está detectando, né? No número digital, para você depois conseguir ter a informação física, que é a radiância. Então, um sensor que ele tem uma resolução radiométrica, que ele codifica o sinal detectado em 8 bits, a gente quer dizer que a resolução radiométrica desse sensor é inferior a um sensor que faça a codificação em 10 ou 12 bits. Né? Então, você tem mais valores numéricos discretos para codificar o sinal. Como isso se reflete? Em uma precisão maior da observação. Né? Você vai ter mais casas decimais, você consegue ter valores saltos de amostragem vão ser menores. Né? Então, por exemplo, se você vai calcular quer estimar a temperatura de brilho do topo das nuvens, um sensor que codifica em 8 bits vai te dar intervalos lá de Kelvin, né, mais largos do que aquele em 12 bits. Agora, falando um pouco sobre órbita, que isso é uma característica muito importante, né?
Basicamente, nós temos essas órbitas típicas em satélites com aplicações meteorológicas. A geoestacionária, a geossíncrona ou heliosíncrona, polar ou equatorial e a moonia. Essa aqui que não é tão comum, mas países, né, que estão ali nas regiões, né, no Ártico, por exemplo, para eles é interessante esse tipo de órbita porque eles conseguem observar a região de interesse deles com uma frequência temporal mais alta, né? E também a gente pode classificar essas órbitas entre alta, média ou baixa. Então, basicamente, a gente tem essas duas características para definir um tipo de órbita. Como o satélite está orbitando a Terra e a altura. Na geoestacionária e geossíncrona, característica importante desse tipo de órbita é que o satélite ele observa sempre a mesma região do planeta, né? Então, com esse tipo de órbita, você consegue observar todo o continente sul-americano a cada 10 minutos, hoje. O que você não consegue fazer com um satélite de órbita polar, né? Então, você permite ter essas observações a cada 10 minutos, porém, o satélite, para ele conseguir ficar nessa órbita, né, ter o equilíbrio entre a força centrífuga e a centrípeta, ele precisa estar, né, sobre o Equador e a uma altitude de aproximadamente 36 mil quilômetros. Então, isso dificulta o tipo de sensor que você consegue embarcar nesses satélites, né? Hoje nós temos sensores que operam ali na porção do visível, infravermelho térmico, né? São comuns, mas você não consegue ter sensores que operem na faixa do micro-ondas, né, devido à distância. O sinal emitido é tão pequeno que torna inviável a detecção desse sinal a 36 mil quilômetros de altura. Por isso, esse tipo de sensor ele está presente basicamente em satélites de órbita baixa, né? E nas órbitas polar e equatorial. Então, agora a altitude desse tipo de satélite fica em torno de 250 a 800 quilômetros, tipicamente, né? E como eles estão muito mais próximos da superfície, agora é possível ter sensores em micro-ondas, né? Os sensores eles tendem a ter resoluções espaciais muito mais altas, então aquelas imagens que a gente consegue ver dentro do planeta, onde a gente consegue identificar ruas de cidades, os prédios e tal, eles estão basicamente a bordo desses satélites, predominantemente. Porém, esse tipo de satélite, né, de órbita, tem o inconveniente da taxa de revisita. Ou seja, o satélite ele passa na mesma região geográfica basicamente 2 vezes por dia. Ou dependendo até uma vez a cada 10, 15 dias. Né? Então aqui nessas figuras aqui à direita, temos um exemplo de um satélite de órbita de baixa inclinação, né, que é equatorial. Esse tipo de órbita é importante porque você ainda consegue aumentar a taxa de revisita, né? Não é tão baixa quanto a do polar. Então, para você ter uma imagem, né, uma estimativa de precipitação como essa aqui, exemplificada na última linha aqui, no lado, nas figuras à direita, você precisa fazer uma composição, né? Juntar as passagens de todo um dia, por exemplo, e para conseguir ter um mosaico e ter estimativa de precipitação de toda a região. Você consegue contornar essa deficiência tendo uma constelação desses satélites. Você tem vários satélites com o mesmo instrumento ou instrumentos similares, em órbitas ligeiramente distintas, você consegue combinar a observação de todos esses satélites e aumentar, né, a resolução temporal desses mosaicos. Bem, são estratégias, né, para você ter mais observações.
E aqui um exemplo dos principais satélites que a gente tem em operação hoje. Então, com aplicações meteorológicas, né? Você tem vários satélites em órbita baixa, seja polar, equatorial ou polar, e também, né, um anel de satélites na órbita geoestacionária que permite ter uma observação de todo o globo com alta resolução temporal. Então, com esses geoestacionários, é possível ter uma observação de todos os sistemas meteorológicos em todo o globo a cada meia hora, ou até um tempo numa resolução temporal menor. E, bem, falando um pouco sobre o tipo de varredura, né, que isso é importante também. Então, satélites que estão numa órbita baixa ou na órbita mais alta, né, os geoestacionários, usam estratégias de varredura distintas, né, explorando as características da órbita desses satélites. Os satélites de órbita baixa, né, como eles estão já circulando a Terra, eles têm, né, as estratégias deles para você conseguir agora fazer que vai definir a faixa, né, a largura, qual que é a porção do planeta que esse satélite vai observar. Isso a gente chama de scan. Então aqui tem um exemplo de um satélite, né, que tem um sensor, né, esse SSMI. Ele é um sensor que ele tem uma estratégia de scan que é chamada de scan cônico, né, ou conical scan em inglês. Então nesse tipo de scan, você tem o satélite se deslocando, então é o que vai definir, né, a direção que o satélite vai observar, e ali você tem um espelho, né, que vai fazer o apontamento para o apontamento, né, da área que o sensor vai detectar. Então, esse espelho ele vai oscilando, né, para esquerda e direita, e com isso ele vai fazendo a detecção, né, da faixa, né, que a gente chama de SWOT. É a largura, né, qual que é a largura, aquela faixa que o satélite vai observar, que vai ser a medida que a gente vai ter para fazer as estimativas, né, de variáveis meteorológicas ou assimilar lá no modelo, né, se for uma radiância, por exemplo. A vantagem do conical scan é que a resolução espacial não varia, né, de acordo com o ângulo de rotação desse espelho né, desse sensor. Agora, você também pode ter um outro tipo de varredura, né, que é a cross-track. Nessa varredura, o sensor estava praticamente perpendicular, né, à superfície do planeta, e esse ângulo, como ele vai variando, né, linearmente, então o que acontece com a resolução espacial dos pixels, né, que são obtidos a partir dessa estratégia? No ponto logo abaixo do satélite, você tem a resolução espacial mais alta. Porém, à medida que você muda esse ângulo, né, para a esquerda ou direita, a área agora, né, que o sensor vai estar observando, como você tem um ângulo, né, diferente, esse pixel ele vai tendo uma distorção. Isso se traduz, né, como uma degradação, uma diminuição da resolução espacial, né, para aqueles pixels que estão se afastando da região da linha ali logo abaixo do satélite. Então, você tem essa desvantagem desse tipo de scan. Agora, pensando nos satélites de órbita geoestacionária, você tem, como o satélite está fixo, né, você basicamente vai escaneando a região, né, de leste a oeste, oeste para leste, aí vai depender da estratégia de cada satélite, e você vai variando, né, você vai mudando a inclinação do espelho, né, da parte óptica ali do sensor, no sentido norte-sul. Então, quando você vê uma imagem de um satélite geoestacionário, como esse exemplo aqui, essa imagem ela não foi obtida de forma instantânea, todos os pixels ao mesmo tempo. Ela começou sendo escaneada lá na porção norte,
Isso levou um tempo até ter o último scan na porção sul. Então, a diferença de tempo entre os pixels lá do início do scan da imagem até a porção mais ao sul, né, tem uma diferença ali de minutos, né? Hoje, para o GOES, se eu não me engano, é em torno de 10 minutos para você ter o scan todo. Então, o horário não é exatamente o mesmo, né? Então, aqui é só alguns exemplos, né, de instrumentos que a gente tem, né, atualmente. Então, aqui pensando, olhando para a órbita geoestacionária, o satélite meteorológico geoestacionário mantido lá pela União Europeia, né, pela EUMETSAT, está indo agora para a terceira geração, então eles têm um sensor com 16 canais, indo da porção do visível até o infravermelho térmico. Os chineses também têm um sensor similar. Os Estados Unidos tem o GOES, que é o satélite, né, que é mais utilizado por nós aqui, de acordo com dado, né, a posição dele geográfica, né? A gente consegue ter observar a América do Sul, Central, com muito pouca distorção. A gente consegue, né, pelo menos aqui para o Brasil, com o Meteosat, a gente tem observar ali o Atlântico, é importante para a gente, a região da costa nordeste, até metade do Brasil, você consegue utilizar o Meteosat sem nenhum problema. Mas aí você tem muita distorção, né? À medida que a gente vai para a porção oeste do continente. Os japoneses também têm um sensor muito parecido. E, bem, com esses satélites a gente consegue ter essas imagens, né? Muito interessantes. Aqui são composições, viu, pessoal? A gente usa alguns canais, né, daqueles 16 ou, né, 17, 18 canais que esses sensores eles possuem, e aí a gente consegue, por exemplo, fazer essa composição, né, colorida. Dessas três, a única imagem que se aproxima a uma fotografia tirada do espaço é a do satélite japonês, que está aqui na direita, porque esse sensor ele possui um canal no azul, no verde e no vermelho. Então você consegue ter a composição RGB. Os outros dois aqui, a partir do Meteosat de terceira geração e o GOES e o ABI, como eles não têm um canal no verde, a gente precisa simular esse verde usando outros canais no infravermelho próximo. Então, as imagens dão é quase uma fotografia, mas a gente não pode dizer que realmente como se fosse uma foto da Terra do espaço. Agora, quando a gente vai para satélites com em órbita mais baixa, aí você consegue ter os sondadores no visível, infravermelho ou em micro-ondas. Esse tipo de sensor ele é importante, pois ele permite você estimar perfis de temperatura, umidade ou gases do efeito estufa, por exemplo, né? Com esses sensores, você consegue, né, ter essas informações, né, tridimensionais da atmosfera que são fundamentais para a previsão numérica de tempo. Né? Hoje, né, quando vocês ouvem, né, falarem da assimilação das radiâncias, essas radiâncias são importantes, né, para aumentar o skill dos modelos. São desses sensores que eles estão falando. Então, com eles, você consegue, né, ter o perfil de temperatura e umidade. Né? Você tem as radiâncias em vários canais, então você sabe o que a atmosfera, como a atmosfera está emitindo nessas bandas, né? E a partir disso, você, usando um modelo de transferência radiativa, né, consegue ter lá perfis de temperatura e umidade, por exemplo, que quando você usa esses valores para alimentar esse modelo de transferência radiativa, ele retorna para você as radiâncias
desses canais que você observou. Então, qual é a estratégia? Você estima o perfil de temperatura e umidade, por exemplo, né, isso que eu estou falando é o princípio de sondagem atmosférica. E daí a partir desse dado que você tem um first guess desses perfis, você simula as radiâncias e compara com o que o satélite observou. Se não tiver próximo, de acordo com níveis que você predeterminou, você perturba esses perfis, né, ligeiramente, e repete o processo. E aí você compara agora a sua radiância simulada com a radiância observada pelo satélite. Aí você vai repetindo esse processo de perturba os perfis, seu first guess, simula e compara, até que as radiâncias simuladas elas convergem para a radiância que você está observando a partir do espaço por esses sensores. Quando você chegou nesse ponto, você fez o seu retrieval de temperatura e umidade na troposfera, por exemplo. Então esse é o princípio das sondagens atmosféricas, e é aí que esses sensores eles são importantes, né? O ganho, a aplicação principal é essa. Isso hoje é feito apenas para regiões de céu claro, né? Se você tiver nuvem, complica muito essa situação da sondagem. Então você tem os pixels de céu claro e você consegue fazer essas sondagens. Então aqui tem esses slides, né? São exemplos de alguns sondadores que operam na parte do micro-ondas. Então eles não têm muitos canais em geral. Nesses exemplos aqui tem, né, o AMS-1 é um bem conhecido, tem 15 canais, e uma versão mais moderna, que é o ATMS, tem hoje 22. Porém, quando a gente vai para um sondador hiperespectral no infravermelho, agora a gente tem muito mais canais, né? O IASI, por exemplo, ele tem 8.400 canais, quase em torno disso, enquanto a nova geração de sensor tem 16, quase 17 mil canais. O que são esses 17 mil canais? São variações, são porções lá do espectro eletromagnético. São canais, né, com larguras diferentes e em posições diferentes do espectro eletromagnético. Então, com isso eu consigo agora ter um nível de detalhamento na vertical muito maior do que eu consigo com os canais, com aqueles instrumentos, os sondadores multiespectrais. Então aqui eu tenho uma precisão maior da sondagem atmosférica. Vantagens é que aqui eu consigo, né, detectar situações de inversão térmica com mais precisão do que com os canais em micro-ondas. Bem, agora aqui mostrando alguns exemplos de produtos. Bem, o Thiago e os outros colegas, né, eles vão tratar em detalhes desses produtos, então aqui é só uma prévia, né, para vocês. A gente consegue fazer, por exemplo, estimativa de precipitação a partir dessas observações, seja usando dados dos satélites meteorológicos de órbita geoestacionária ou os satélites de órbita polar. Para essa estimativa, a vantagem de usar um satélite de órbita polar com sensor em micro-ondas é que esse tipo de sensor permite você inferir para as propriedades do interior das tempestades convectivas. Então, a detecção da precipitação com um instrumento operando com canais lá em micro-ondas, ela é mais precisa do que com o geoestacionário. Porém, né, a gente tem a desvantagem do satélite de órbita polar ou equatorial ter uma taxa de revisita muito baixa. Então, aí você precisa ter uma constelação, né, vários satélites combinados para você aumentar a taxa de amostragem. Então, aqui um exemplo de a estimativa instantânea a partir de um satélite geoestacionário e o integrado diário. Então, aqui, como você tem uma imagem hoje a cada 10 minutos, você consegue, né, detectar a precipitação, como ela está variando durante o dia, com muito mais detalhes do que com satélites de órbita baixa, mesmo tendo a constelação de vários satélites
simultâneos. Aqui é também a estimativa feita para todo o globo. Aqui é uma combinação, né, de vários satélites meteorológicos na órbita geoestacionária. Em relação à radiação, a gente pode também ter vários produtos, né, global, a radiação incidente diária, média, horária, até, por exemplo, aqui o mosaico, a combinação do satélite GOES com o Meteosat de segunda geração, então a gente consegue ter uma estimativa de radiação global, né, se você combinar com os outros satélites também. E hoje, né, como os canais, né, e os sensores, eles atingiram um nível de maturidade muito bom lá no final dos anos 90, hoje, por exemplo, aqui na divisão nós temos essas séries históricas com mais de 20 anos já, né, quase chegando a 30 anos. Você pode também fazer detecção de sistemas convectivos, então você detecta o sistema e monitora o ciclo de vida dele, a partir de sequências dessas imagens obtidas a partir desses sensores na órbita geoestacionária. O vento também, como você tem alta resolução temporal, é possível a gente rastrear o deslocamento das nuvens nessas sequências de imagens de satélite e, a partir disso, estimar o vento, a direção e a velocidade do vento, usando a nuvem como traçador. Então, aqui a gente tem um exemplo desses campos ao fundo, e nesse quadro ele está mostrando, né, a combinação de vários satélites geoestacionários e também de órbita polar, usando essa estratégia para estimar o vento. Então, com os satélites de órbita geoestacionária, a gente cobre todo o globo até em torno de 60 norte ou sul. A partir dessas latitudes, devido à curvatura do planeta, a distorção é muito grande, então você já não observa essas regiões com satélites na órbita geoestacionária. Porém, você tem os satélites de órbita polar, né, passando nessas regiões a cada hora, e você tem uma sobreposição das passagens. Então, daí você pode usar essa estratégia de rastreamento, né, das nuvens, onde você tem o overlap das passagens dos satélites de órbita polar. Com isso, você consegue ter uma informação no vento nos polos, usando essa estratégia. E também, né, a gente pode, um exemplo de usar esse dado para estimar a divergência ou convergência do vento em altos níveis e usar isso como um indicador do desenvolvimento de células convectivas, pensando em aplicações em nowcasting. Outro tipo de produto são composições, né, desses canais, desses sensores. Então, com isso, a gente consegue inferir várias características de nuvens, por exemplo. Aqui é um exemplo da fase da nuvem, estimada combinando esses canais. Aqui uma imagem simulando aquela imagem de uma fotografia tirada do espaço. Então, aqui, pessoal, vocês podem ver nessa tabela como a banda do verde, né, foi simulada usando o canal do vermelho, né, mais um canal no infravermelho próximo, para você conseguir chegar em algo parecido com a banda do verde. Essas imagens, vocês podem depois acessar esse link aqui. A gente gera nessas combinações também, tem as imagens simplesmente dos canais do satélite GOES 16, onde vocês podem, né, ver a evolução. Essas imagens em tempo quase real, com a sua resolução espacial máxima e temporal também. Então, a cada 10 minutos vocês podem ter acesso a essa... A gente tem uma imagem nova a cada 10 minutos nessa nossa aplicação. E também é todo full disk, né? Não é só esse recorte que eu estou mostrando aqui para vocês. Também, em relação à oceanografia, você pode ter a clorofila na superfície do mar, temperatura, ou até o vento,
na superfície do mar. O vento aqui ele é estimado por uma técnica diferente daquela do rastreamento de nuvens. Aqui o que a gente usa é como o vento muda a rugosidade do oceano. Isso interfere na forma que o oceano emite a radiação eletromagnética e a partir dessas variações a gente consegue estimar a direção e velocidade do vento. Então, o radar também é muito importante, né? Com ele você consegue ter estimativa de granizo, estudar tempestades, ventos, né? A vantagem é que você consegue ver dentro, né, da nuvem, você tem essa vantagem. Bem, porém, ele tem um alcance limitado, né? Então, você tem um raio aí, dependendo do tipo de radar, chegando em torno de 250 quilômetros. Então, você precisa ter uma rede de radares para ter uma cobertura espacial razoável, por exemplo, para o Brasil, né? Também, né, eu não comentei desse tipo de sensor aqui nos slides que eu dediquei aos tipos de sensor, mas por exemplo, estimando aquele sinal de GPS que a gente usa no nosso celular, no GPS do carro para nossa localização e tal, também é possível estimar variáveis referentes à superfície do planeta, como a umidade do solo, né? Existe essa tecnologia, né, onde você tem um sensor especial que você, né, pode embarcar nos satélites, onde ele detecta, né, o sinal de GPS. O GNSS, a GPS é uma rede específica. Então, o sinal de localização global, que é emitido por esses satélites, né, o sinal que chega no satélite, o sensor a bordo desse satélite, ele não é necessariamente o mesmo sinal que foi também emitido na direção do planeta, interagiu com a superfície do planeta e parte dele voltou, né, refletida por esse satélite. Esses sinais eles vão ser diferentes, né, porque houve uma interação com a superfície. Então, explorando essa diferença entre o sinal que chegou direto do satélite fonte para o satélite, esse sensor, né, que explora essa técnica de reflectometria do sinal de geolocalização. Em relação àquele que foi refletido, permite a gente inferir essas características: cobertura vegetal, a umidade do solo, vento na superfície do oceano. Tudo isso é possível, né, ser feito com esses sensores, com essa configuração. Que ela nada mais é do que uma configuração, né, de um radar biestático. Nesse caso, a fonte, o alvo e o sensor são distintos. Lembra lá dos slides que eu mostrei lá no início? E aí eu disse, o radar, a fonte e o sensor eles são os mesmos. Aqui não, aqui eu tenho uma configuração de radar onde a fonte e o sensor não são os mesmos, eles estão em posições diferentes. Então, aqui é algo novo e o Brasil, né, o próximo satélite brasileiro da série Amazônia, vai ter esse tipo de sensor embarcado e com isso a gente vai poder ter mapas, né, de umidade, estimativas da umidade do solo em todo o continente sul-americano. Uma bibliografia, acho que uma básica para vocês, né, que tiverem interesse em se aprofundar em algum desses tópicos que eu mostrei aqui. Acho que interessante são esses dois livros. O PET eu costumo usar, eu indico para os meus alunos na disciplina de Física da Radiação, que nós temos aqui no curso de pós-graduação. Eu acho ele interessante como leitura inicial. E também esse livro do Kidder, ele é de 95, está um pouco... Ele vai tratar de
tem exemplos de satélites já muito antigos, né, pela idade, mas eu acho que ele ainda é um livro interessante para você ter uma noção, né, dos princípios de sensoramento remoto, tipos de satélite, de órbita, até as questões de radiação atmosférica. Ele está num capítulo inicial desse livro, que eu acho que está bem concisa e é interessante para quem tiver, né, interesse em se aprofundar nesses itens. Bem, acho que para a aula de hoje era isso, né, que eu queria discutir e mostrar aqui para vocês, né, por ser uma aula introdutória. Espero aí que tenha mostrado, indicado para vocês, né, de forma bem ampla, tudo que existe, e os próximos colegas aí nesse curso, eles vão agora nos mostrar os detalhes para vocês, né. E é isso, pessoal. Então, gostaria de agradecer mais uma vez ao convite para participar desse curso e estou à disposição para dúvidas, e a gente pode ir lá discutir também no fórum, né, da plataforma. Era isso, então. Obrigado, pessoal. Quem gostaria de Hola, falar? Oi? hola, ¿me escuchas? Sim, tô te ouvindo. Gracias. Quiero saber algo. Nosotros dentro de este curso es posible que veamos temas específicos de la construcción de RGBs o de la construcción de otro tipo de productos como los que son móviles a partir de viento, o solamente será un tema como de introducción de pues las condiciones del espectro electromagnético y cómo ellas explican la función de los satélites, o vamos a ver algo más específico como en la construcción, modificación y elaboración de esos productos. Bem, agora eu não tenho certeza em qual nível de detalhes os próximos colegas, né, eles vão apresentar esses algoritmos. Acredito que eles vão apresentar agora de forma mais aprofundada como, por exemplo, é feita a estimativa de precipitação, né? Uma vez que existem vários métodos, combinação de satélites, combinação satélite-pluviômetro, formas de você compensar as deficiências, né, que são inerentes à estimativa via satélite. Bem, acredito que sim, mas se vocês acharem que alguém tiver interesse em ter o aprofundamento, a gente acho que pode discutir lá nos fóruns, e essa é a vantagem de ter essa plataforma online. Ok, vale, Sim, gracias. Obrigado pela questão. Só comentando aqui, respondendo ao comentário do Nestor, a respeito da próxima geração, aqui nessa aula, por ser uma introdução, eu tentei, né, pelo tempo, tinha apenas 2 horas para dar toda essa aula, eu foquei no que a gente tem na geração atual. Mas sim, para 2030, a próxima geração de satélites geoestacionários da NASA, né, que é a sequência da geração GOES, né, que é a GEO-XO, eles mantêm um sensor similar ao ABI. Claro que ele tem ele vai ganhar alguns canais, as resoluções espaciais aumentam, isso é importante, mas ele vai ter a bordo outros instrumentos agora, né? Como até ele comenta aqui, o ACX, que é o Atmospheric Composition, né? Então ele
algo similar àquele sondador que eu apresentei ali no slide, até indiquei a missão Tempo. E essa série vai ter um terceiro satélite, que a série atual ela é baseada em 2 satélites, né? Você tem o GOES East e o Leste e o Oeste. E aqui na América do Sul, para a gente, o GOES Leste é o mais indicado, porque a gente consegue, né, ter a observação do continente todo. Mas nessa próxima geração, eles vão ter um terceiro satélite que vai ficar entre esses dois, o Leste e o Oeste, e esse satélite ele vai estar equipado com o sondador no infravermelho, para ter as sondagens atmosféricas. Então, para assimilação de radiâncias, para modelagem numérica de tempo, você vai ter um ganho muito interessante. Vale, gracias. O Diego colocou o link aqui para um slide sobre essa geração. Então, fica aí para vocês. Mais alguém? Tem alguma questão? Gostaria de comentar algo? Não estou te escutando, Ariane. Tá, mas pode escrever aqui, Ariane. A Lúcia está falando? Ah, tá, da Lúcia. Sim, encontrei aqui. Sim, sim, tá, a Lúcia está perguntando sobre como, né, os modelos de previsão numérica de tempo, eles incorporam esses dados satélites, né? Bem, eles são assimilados, né? Você tem as radiâncias desses sondadores no infravermelho e micro-ondas, que esses hoje, atualmente, são os dados que têm o maior impacto no processo de assimilação, mas os dados de vento que eu mostrei, eu sei, eles são uma fonte de dados que são usados durante o processo de assimilação, né, para você lá ter a análise, para inicializar o modelo. E outros produtos, eles também podem ser assimilados, mas de forma indireta, né? Porque, pois, como a partir da radiância você consegue ter o perfil de temperatura e de umidade, você já está, né? Você já tem acesso a uma das variáveis necessárias lá para as equações primitivas, da mesma forma que o vento. Mas para você, por exemplo, assimilar um dado de radar, onde você tem o sinal, né, em decibel que foi refletido pelos constituintes da nuvem de volta para a direção do radar, isso, o dBz, né, o decibel, isso não é uma variável, não é uma das variáveis das equações primitivas. Então você precisa ter uma estratégia para converter esse valor, essa observação do radar, em uma das variáveis do modelo,
sei lá, vai ser temperatura, umidade, e aí sim você assimila isso. Mas aí essa é uma questão para o pessoal da assimilação. Eles vão poder descrever, né, de forma muito mais detalhada, né, como é feito esse processo e lá no modelo. Bem, então acho que a gente pode encerrar, né, Ariane? Eu que agradeço e, bem, nós temos ainda o fórum para continuar as discussões e dúvidas que forem surgindo. Por favor, vocês podem colocar lá no fórum, que a ideia aqui é contribuir com vocês. Então, bom dia a todos e até a próxima.